A rubrica Desporto tem hoje a assinatura de Marco Martins. Desporto. A final do Campeonato da Europa de Futebol Feminino vai decorrer a 31 de julho entre a Inglaterra e a Alemanha, no estádio Wembley, em Londres, a capital britânica. Nas meias finais, a Inglaterra venceu por 4-0 a Suécia, perante mais de 28 mil espectadores em Sheffield. Isto enquanto a Alemanha derrotou a França por 2-1 perante cerca de 28 mil espectadores em Milton Keynes. Em entrevista à RFI, Colline Dubois-Vilaça, defesa luso-francesa que atua no Famalicão, fez uma análise do Campeonato da Europa de futebol feminino em que Portugal e França já foram eliminados. Para a atleta, o balanço é positivo tanto para as portuguesas como para as francesas. Colline Vilaça, de 20 anos, também nos revelou como surgiu a paixão pelo futebol e os sonhos que ainda tem para cumprir. Mas antes disso, a atleta franco-portuguesa fez uma antevisão da final entre a Inglaterra e a Alemanha. Em relação a esta final da Inglaterra e da Alemanha, acho que vai ser um jogo muito importante, que é um jogo que vai ser muito 50-50. Acho que não existe favoritos neste caso, porque são duas seleções que têm vindo a crescer bastante, as duas, e acho que vai ser uma final muito extraordinária e que ganhe o melhor, claro. E espero bem que seja um jogo incrível, porque uma final é sempre uma final. Ainda por cima no Euro é incrível só. A Alemanha derrotou a França, um resultado lógico? Em relação ao jogo da Alemanha e da França, acho que foi um jogo muito 50-50. Na primeira parte tivemos uma Alemanha muito forte, até aos 40 e poucos, desde que a França marcou o gol. Depois, na segunda parte, vimos uma França muito focada, jogaram a dois toques. Vimos uma seleção francesa com várias oportunidades e a Alemanha com poucas, mas foi um jogo incrível e acho que estava dividido. Este para a equipa alemã como fosse para a equipa francesa. Acho que foi um jogo muito dividido. A Inglaterra esmagou a Suécia. As inglesas impressionaram? Em relação à Inglaterra e da Suécia, acho que o jogo em si acaba por ser um resultado pesado, um 4-0. Sabemos que a Inglaterra tem uma equipa muito forte, como sabíamos logo no início que era um dos favoritos candidatos a ir para a final e acaba por ficar na final. É uma equipa com muito potencial. Reparámos logo no 4-0. É incrível aquele gol de calcanhar e tudo mais. Aquilo é absurdo. Mas sim, claro, acho que surpreenderam a todos, porque um 4-0 sempre é um 4-0. Colline é luso-francesa, ficou satisfeita com o desempenho da França, que nunca tinha chegado a uma meia-final num torneio destes? Sim, claro, fiquei satisfeita com a seleção francesa, terem chegado à meia-final é importante. Também têm trabalhado para conseguirem esses objetivos e, claro, é sempre mais um passo a dar nesta caminhada e nunca se sabe o que é que pode acontecer. Mas, claro, foi incrível os jogos. Em relação à seleção portuguesa, que balanço podemos fazer da fase de grupos? Em relação à seleção portuguesa, tenho a dizer que foi incrível os jogos que elas fizeram, os jogos que elas batalharam muito, os jogos que elas estiveram todas empenhadas e tudo mais. Temos uma seleção muito jovem, muito talentosa, tanto individual como coletivo. Temos uma seleção incrível. Em relação à fase de grupos, tivemos um pouco de azar, digamos assim, mas tenho a certeza que voltaremos ainda mais fortes nas próximas fases de grupo que vierem pela frente. E claro, Portugal é sempre Portugal e vamos mostrar que merecemos estar onde estamos. E claro, tenho a certeza que daqui para a frente o futuro pode ser risonho para nós. Quanto a si, como surgiu a paixão pelo futebol e a que idade pensou que poderia ter uma carreira profissional? A minha paixão pelo futebol começou a surgir aos 5 anos. Acho que também tem a envolvência do meu irmão e do meu pai, porque o meu pai joga futsal e o meu irmão joga futebol, jogava futebol neste caso, e o meu pai ainda joga, mas claro, comecei a jogar com os rapazes, estava a jogar na mesma formação que o meu irmão era mais velho e eu era uma das raparigas, éramos duas raparigas, e depois comecei a integrar equipas femininas a partir dos 13 anos, se não me engano. Agora tenho 20 anos, já passei por alguns clubes e tenho trabalhado muito e espero que o futuro seja risonho. Tenho tido alguns números importantes também na minha carreira e, claro, é sempre importante. E vamos ver o que acontece daqui para a frente. E vou trabalhar muito para acontecer coisas boas daqui para a frente. Para ser futebolista, acha que ainda é complicado para as mulheres ou com os diferentes investimentos dos clubes é tão fácil para os homens como para as mulheres? Em relação a ser futebolista, em relação aos homens e às mulheres, o futebol feminino tem evoluído bastante, como temos reparado 2, 3 anos para cá, temos evoluído bastante. Claro que queremos sempre mais, mas com o seu tempo vai chegar à nossa altura
e tenho a certeza que os números já falam por si. Temos visto muita gente nas bancadas, muita gente a apoiar o futebol feminino e isso tem sido incrível, porque é sempre importante reparar que o amor que eles têm pelos rapazes também pelas raparigas, e é sempre importante nestas fases. E as raparigas têm mostrado que também precisam dos adeptos, e então tem crescido bastante e, claro, é um sentimento de orgulho porque vejo o futebol a crescer e é importante para nós e tanto para o clube. Em relação à sua carreira, que balanço nos pode fazer da temporada passada? E quais são os objetivos para a próxima que se avizinha? O lance que eu posso fazer da época passada foi uma época complicada porque voltei de uma lesão complicada no joelho e fiquei parada a maior parte dos jogos e voltei em fevereiro a jogar, e voltar de uma lesão complicada e voltar num jogo muito importante, como todos os jogos são, foi incrível porque saber que apostaram em mim, que acreditaram no meu trabalho e acreditaram no meu potencial, e as minhas colegas também, é incrível porque nem há palavras. E acho que foi uma época muito positiva para nós porque o nosso objetivo já estava concluído, mas nós quisemos sempre mais ir além e demos a palavra de ir ao playoff e acabámos por cair nos playoffs, infelizmente, mas tenho a certeza que ficou marcada no clube e tudo mais. E foi uma época muito positiva, coletivamente como individualmente. Acabou por ser uma lesão que me fez pensar, que me superei, e claro, é sempre um sentimento de orgulho voltar a jogar futebol novamente e ter a capacidade de superar psicologicamente, que é o mais complicado na minha opinião. Os objetivos para a próxima época sabemos que passa sempre pelos primeiros lugares, queremos sempre mais e queremos ir à segunda fase, claro. Em relação à segunda divisão, vai ser uma segunda divisão muito competitiva, sabemos que temos adversários muito desafiantes, muito competitivos, com boas equipas, mas claro, nós gostamos de desafiar-nos e tenho a certeza que a nossa equipa está preparada para qualquer adversário que vai trabalhar para isso, cada treino, cada jogo é esse jogo, e tenho a certeza que a nossa equipa está preparada psicologicamente e fisicamente para qualquer adversário que nos venha enfrentar. Por isso, acho que vai ser uma época boa, individualmente e coletivamente, e só espero que seja uma época sorridente no final da época. Quais são os sonhos que a Colline quer atingir? Em relação aos meus sonhos, claro que ainda quero atingir ir à seleção, porque é sempre um sentimento de orgulho, um sentimento de dever cumprido, e claro, jogar pela nossa seleção ao peito é incrível, nem há palavras. E claro, chegar o mais longe possível no futebol, vou trabalhar para isso e nunca se sabe o que é que pode acontecer de um dia para o outro, e vou trabalhar. Agora é pensar no presente. Estou num clube, agora vou dar tudo pelo clube, chegar o mais longe possível, se possível lá a equipa A, vou dar o meu melhor. E claro, depois vamos ver futuramente. Agora eu só quero pensar no presente, neste clube, e depois penso mais além. Colline Dubois Vilaça, atleta de 20 anos, já representou o Sporting de Braga, o Vitória de Guimarães, o Rio Ave e o Famalicão em Portugal. Recorde-se que a seleção portuguesa de futebol feminino foi eliminada na fase de grupos. A seleção das esquinas ficou no quarto lugar no grupo C, com 1 ponto. As portuguesas empataram a 2 bolas frente à Suíça na primeira jornada, perderam por 3-2 frente aos Países Baixos na segunda jornada e foram derrotadas por 5-0 pela Suécia na terceira e derradeira jornada. Quando a seleção francesa foi eliminada nas meias finais, de notar que as francesas venceram por 5-1 a Itália e por 2-1 a Bélgica e empataram a uma bola frente à Islândia, terminando no primeiro lugar no grupo D. Nos quartos de final, a França derrotou por 1-0 os Países Baixos após prolongamento. Por fim, nas meias finais, as gaulesas perderam por 2-1 frente às germânicas. A final do Campeonato da Europa de Futebol Feminino vai decorrer a 31 de julho entre a Inglaterra e a Alemanha, no estádio Wembley, em Londres, a capital britânica. Passamos às outras modalidades. No ciclismo, a Volta à França feminina em bicicleta prossegue nesta sexta-feira, 29 de julho, com a sexta etapa que liga Saint-Dié-des-Vosges a Rochheim, numa distância de 128,6 km. A vencedora da quinta etapa foi a holandesa Lorena Wiebes, da equipa DSM. Segundo triunfo para a ciclista de 23 anos nesta Volta à França feminina. Na geral individual, a holandesa Marianne Vos, da equipa Jumbo-Visma, ocupa a liderança com 20 segundos de vantagem sobre a italiana Silvia Persico, da equipa Valcar Travel and Service. É o ponto final neste Magazine de Desporto. Até breve.